Depois de uma longa batalha travada no espaço, a nave de Kynan cai no meio de um povoado viking de grandes exploradores e desbravadores dos mares. Mas junto com Kynan, uma poderosa e cruel criatura alienígena da raça Morwen também cai na Terra e pode destruir toda a população local. Para salvá-los, Kynan vai liderar os vikings na luta contra esse monstro, unindo seus conhecimentos e tecnologia avançada com as armas e coragem dos guerreiros da Idade do Ferro. Descrito pelo próprio Caviezel como uma mistura de Coração Valente e Highlander, o filme Outlander Guerreiro vs Predador traz uma ficção científica mergulhada nas entranhas da mitologia nórdica. E o resultado, para os amantes dos dois gêneros, é no mínimo entretenimento garantido. Contudo, pode trazer o jarro d'água, que depois da vinheta eu coloco o que suco pra ferver. I command thee, Lucifer. Quit this place! Paz, amor e chimichangas, meus jovens vingadores, tem vídeo quentinho aqui no canal Nerdpool Pop Cult. E hoje a bagaça tá simplesmente sai mítico por aqui. O quê? Não sabe o que raios quer dizer sai mítico? Pois não faz mal, Pepe Legal. Fica aí que eu já vou te explicar. O filme Outlander Guerreiro vs Predador, lançado em 2008, foi dirigido por Howard McCann, protagonizado por James Caviezel, o Jesus do filme A Paixão de Cristo de 2004, filme que, aliás, o tornou mundialmente conhecido. E além de Caviezel, o filme ainda contou com Sophia Myles, Jack Huston e atores prestigiados como Ron Perlman e a figura carimbada em filmes blockbusters e filmes de cavaleiros como Caça às Bruxas, Conan o Bárbaro de 2011, Star Trek, Círculo de Fogo, Alien a Ressurreição e Hellboy 1 e 2, onde ele faz inclusive o próprio Vermelhão. Isso além do igualmente icônico John Hurt, de alguns clássicos da cultura pop como os próprios filmes do Hellboy, vários da saga Harry Potter, V de Vingança, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal e Alien de 1979, sendo o dono da cena clássica em que ele tem o torso rasgado pelo xenomorfo mais amado da ficção científica. Isso entre tantos outros. Hurt, infelizmente, faleceu em 2017, mas deixou sua marca em obras inesquecíveis e grandes clássicos cult. Pois bem, nossa história começa quando uma espaçonave cai no planeta Terra e em algum lugar da Noruega no ano de 709 d.C., durante a Era dos Vikings. Dos destroços sobrevive um soldado de outro planeta chamado Kynan, que caça uma criatura bioluminescente e extremamente feroz e vingativa, conhecida como Morwen. Ambos estão ansiando por vingança, o soldado pela morte de sua família e o monstro pela destruição de sua espécie em seu planeta natal. Quando Morwen destrói o vilarejo viking, matando todos que encontra pela frente, Kynan faz uma aliança com os primitivos e ferozes guerreiros nórdicos no intuito de exterminar o predador espacial e reúne pedaços de um metal extremamente poderoso nos destroços de sua nave para criar uma arma forte o suficiente para exterminar a fera. No fim, Kynan tem que fazer uma escolha que muda o seu destino e o de todos os vikings para sempre. Então, bora conferir alguns fatos super interessantes sobre a produção de Outlander Guerreiro vs Predador. Projeto inicial: Karl Urban, o Billy Butcher da aclamada série The Boys da Amazon, tinha preferência do diretor para interpretar Kynan, porém ele abandonou o projeto devido a atrasos na produção e passou a filmar Desbravadores, outro filme de época envolvendo vikings. Thomas Jane e Sean Bean foram outros nomes considerados antes de Caviezel aceitar o papel, mas o ator que vinha em grande ascensão em sua carreira após sua interpretação em A Paixão de Cristo acabou mesmo herdando o protagonismo na produção. Uma curiosidade sobre esse ator é que ele afirmou recentemente ter sofrido um grande boicote dos estúdios hollywoodianos após se declarar como um cristão praticante e se negar a realizar cenas que iam contra seus princípios e crenças, como as de sexo, por exemplo. Apesar disso, Caviezel continua atuando e já está escalado para reprisar o papel de Jesus em A Paixão de Cristo 2, A Ressurreição,
que tem seu lançamento previsto para 2024. O filme será a sequência direta do primeiro e tão polêmico filme, que foi escrito e dirigido por Mel Gibson, que novamente estará à frente do projeto. A visão do diretor. O diretor Howard McCann classificou o filme como um sci-fi mítico, pois a produção trazia elementos da mitologia nórdica e vikings, mas também elementos de ficção científica, como naves espaciais, tecnologias futuristas e aliens. McCann afirmou que a produção queria que o predador alienígena da raça Morwen fosse uma criatura diferente de toda a mitologia viking, porém que pudesse ser associada a ela de alguma forma pelos personagens. Ou seja, a criatura não deveria remeter a seus dragões, ursos e lobos, porém tinha que ser uma criatura a qual se pudesse imaginar sendo talhada na proa de seus navios de guerra. Entrega total. Jack Huston, o Wulfric do filme, quebrou o ombro durante as gravações de uma das cenas de batalha contra o monstro alienígena. Apesar disso, ele continuou com a tomada e esperou até que o diretor gritasse o corte para receber atendimento médico. E você aí não pode pegar um resfriadinho que já vai logo empurrando o atestadão, né, malandrão? Para com isso, hein? Mas me diz aí, você tá remelando ainda ou já se inscreveu no canal? Olha lá, hein? Se inscreve, ativa o sininho das notificações, dê o like ou o dislike, aí é a seu critério e muito obrigado de coração, rapaz. Juntos nós somos a X-Force. Valeu por dar essa moral pra gente, tamo junto sempre e bora pro que interessa. Soluções engenhosas. Para a cena em que Kanan e Wulfric correm sobre os escudos dos outros vikings, a equipe de desenvolvimento de soluções precisou quebrar a cabeça para projetar um equipamento suportado por cabos de maneira a equilibrar o peso dos dois atores simultaneamente e lhes permitir saltar sem que caíssem ou machucassem os outros atores sobre os escudos. Para isso, foi desenvolvido um mecanismo oval de sustentação que atuava equilibrando os dois atores numa estrutura. A equipe relatou que esse foi um dos maiores desafios criativos da produção do filme, pois não havia nenhum histórico de um aparato similar já construído anteriormente. Os efeitos especiais. Para a criação de Morwen foram utilizados efeitos especiais práticos e criados animatrônicos para a cabeça, garras e cauda da criatura. Entretanto, para a grande maioria das cenas em que o monstro bioluminescente aparecia, a equipe recorreu mesmo às técnicas de CGI avançado, fato que sempre gera um material muito interessante. Além disso, houveram algumas cenas em que as duas técnicas foram mescladas, como essa em que o monstro ataca o personagem de Jack Huston, onde utilizaram o CGI sobre a estrutura física. Os efeitos digitais de Outlander obviamente não estão no mesmo nível de superproduções como Avatar ou Star Wars, por exemplo, porém também estão longe de ser ruins. Confesso que eu esperava algo bem pior, e logo o CGI acaba não atrapalhando em nada a experiência do filme. Melhor que o CGI da série da Mulher Hulk, eu garanto! Sabe aqueles filmes que você assiste o trailer e pensa, pode ser que esse filme seja bom, uma hora dessas eu vou assistir. Mas aí ele nunca está entre as suas prioridades e vai ficando, até que você se esquece completamente que ele existe? Pois bem, esse foi exatamente o caso de Outlander para mim. E quando esse trailer caiu no meu colo recentemente, eu me perguntei, mas que raio de filme é esse? E só depois de ver o nome do filme é que eu me lembrei dele e finalmente me dispus a assisti-lo. Enfim, Outlander peca nas cenas de ação, pois não há nenhuma cena no filme que possa ser lembrada como algo realmente dinâmico ou revolucionário. A adaptação dos vikings também deixa muito a desejar, pois historicamente esses povos nórdicos do século VIII eram fisicamente imponentes, fortes e de estatura privilegiada, e a obra de McCann parece não ter dado a menor importância para isso, uma vez que alguns dos guerreiros passam um aspecto demasiado franzino para um desbravador viking. Um outro ponto fraco do filme são algumas conveniências no roteiro que podem vir a incomodar os mais exigentes. Entretanto, apesar de não comprovar a existência da matéria escura no universo ou reinventar a roda, a história do filme é boa e, ao menos para mim, gerou um bom entretenimento. E não será um daqueles tantos filmes esquecíveis do gênero de ficção científica com os quais nos deparamos a toda hora. Ou seja, se você gosta de filmes desse gênero e tiver de bobeira aí no sofá, talvez você possa considerar Outlander para relaxar um pouquinho,
traçar aquela pipoquinha com quisuco gelado e renovar as suas energias. Com isso, chegamos na hora das chimichangas, meus queridos amigos. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. E se gostou, já sabe, né? Compartilha com aquele seu amigo que diz que é fã de ficção científica, mas acredita que o Sol é só uma bola de fogo a 5.000 metros de altitude. O seu amigo Nerdpool se despede, desejando a todos que fiquem bem, cuidem-se sempre. Se for sair, escuta a mamãe e leva o fucking casaco. E até a próxima. Tchau!